Primeiro, o Botafogo está entregando de novo ou não? Quero que vocês falem daqui a pouco da minha opinião. Vai lá. Cara, vou dar uma largada aqui. Assim, essa parada de a gente brinca e tal. O entregando é algo muito complexo, entregar, né? Mas, assim, a gente não pode... o Botafogo não perdeu ainda, é verdade. Mas a gente não pode desassociar esses empates e a dificuldade do Botafogo nesses últimos, vamos dizer, 4, 5 jogos, né? De concluir. Porque, assim, o Botafogo, ele praticamente dominou as ações, ele dominou ali ele chutou a gol, ele cruzou muita bola. Contra Cuiabá, Criciúma e agora... O Galo também pode entrar nessa aí, né? Também, com a menos. Né? Com a menos, exatamente. Só que o Botafogo tá pecando nesse recorte, agora, de últimos 4, 5 jogos, de botar a bola na rede, meu. Acho que aí a gente pode discutir se é ansiedade, porque até chegar ali a entrada da área, as jogadas estão saindo. Tirando no jogo do Vitória, que eu acho que o Vitória marcou muito bem, que eu imaginava que com o Savarino e com o Almada voltaria a criar mais chances, não só pelo lado, mas o Vitória marcou bem a entrada da área. Nos outros jogos a gente viu o Botafogo chutando e tal, e o goleiro fazendo grande atuação, e a bola não entrando. Então, assim, eu acho que tá faltando tranquilidade desses principais jogadores que vão decidir. Esses caras têm que decidir. O Luiz, o Igor Jesus, Almada, Savarino. Esses caras têm que dar um passo adiante nesse momento. Lógico, eles podem chegar amanhã resolver o jogo. Chegar no sábado e resolver o jogo. Mas nesses jogos do Brasileiro, que era um anseio do Botafogo pontuar o máximo possível para chegar no jogo de amanhã, podendo até descartar o resultado, era uma ideia, né? Não conseguiu. Isso não conseguiu. Agora, se isso é uma entregada, eu acho que é bem diferente do que a gente viu no passado. Ano passado era uma implosão de jogo, não existia mais jogo, era uma bateção de cabeça. Não, e mais derrotas. Que não estão acontecendo, né? Exatamente. Ficava esperando a hora de tomar gol. Agora o Botafogo fica tentando fazer o gol. Podia fazer o gol no último minuto, que segundo seguinte ia tomar gol. O que, assim, é uma cena que aparece. Eu vou criticar a cena, não vou dizer que isso é uma tendência. Mas não pode, num jogo daquele do Vitória, que o Botafogo tinha que vencer e tava ali ocupando a área e tudo mais, quando corta pro banco, um jogador experiente como o Marlon, como o Alex Telles, jogador de Copa do Mundo, tá ali meio que roendo unha, meio assim. Semblante, né? Porque logo depois que o Botafogo empatou... Muda o cenário, né? Os caras já vão levando. Meu irmão... Tinha que estar ali, ó, com o time, junto com o time. Buscando a atitude que o Marlon teve no intervalo de ir até os jogadores, ele vai até... Tirar todo mundo. Mas ele vai num específico... Não lembro agora quem foi falando, calma, vambora, tem jogo isso aqui. A postura tem que continuar ali com os caras, pra não dar uma apatia ali no banco. Eu acho que esse jogo contra o Vitória é o que mais aparenta ser o nervosismo dentro de campo. O primeiro tempo do Botafogo foi muito abaixo. Sim. Eu não vi 1% do que o Botafogo fez no ano nesses partidos. O Vitória conseguiu neutralizar, né? Não conseguindo armar jogadas. Eu não vi uma associação dele com o Savarino, dele com o Igor Jesus. Igor Jesus também muito mal na partida. Então eu acho que a partida que pode ser o maior exemplo de lembrança do ano passado é essa. Pra mim, as outras partidas, a gente viu o Botafogo sempre indo lá e na hora de concluir, faltando isso. Ontem, no sábado, a gente viu o nervosismo tomando conta. O Vitória foram 55 cruzamentos, né? Assim, foi era tentativa e erro, né? É um exagero pra um time que tem jogado, tem repertório. Perguntar pro Fabiano o seguinte, coisa que eu tava pensando, né? Esses 2 últimos jogos, principalmente, o Botafogo não jogou completo. Um quarteto ofensivo, né? No jogo contra o Atlético. Não jogaram o Igor e o Savarino. O Savarino nem foi relacionado. E agora não jogou o Luiz Henrique, que foi expulso, né? Isso. Você acha que isso pode ser colocado nesse cálculo de Botafogo não achar alternativas pelo chão? Porque a gente vê muitas jogadas do Botafogo de troca de passe. O Botafogo não é um time que tem finalização longa, não é. Então é um time que precisa chegar próximo ao gol, assim. Os desfalques explicam ou você acha que é pouco? Para explicar. Faz parte. Não sei se é pouco ou muito, mas faz parte. Faz parte também junto com a data FIFA. A gente vê um Botafogo com menos repertório contra Galo e Vitória. O Botafogo não treinou com meio time durante 10 dias, enquanto os outros treinaram. Porque o Savarino estava na Venezuela, Almada na Argentina, Luiz Henrique, Igor Jesus e Alex Telles, importantes ofensivamente, com a seleção brasileira.
Não é desculpa, não é passar a mão na Vasco, cabeça. a seleção angolana O Vasco, ainda. em Angola, ainda voltou antes, né? Não jogou a segunda partida lá. Não é desculpa nada disso, o Botafogo tem que arrumar meios, porque faz parte do processo da SAF ter jogadores convocados, até para valorizar os ativos do clube. Não, então, e se é a questão do elenco, o elenco não é forte. O elenco então... é forte, exatamente. Vai passar por isso e tem que passar por cima disso. Só que o Botafogo, ele não vem perdendo gols agora. Quando o Botafogo criava muito, ele fazia os gols e perdia alguns também. Isso tá claro, desde o primeiro turno foi 1-0 no Fluminense, poderia ter sido 4-5. Foi 1-0 no Corinthians lá, poderia ter sido 4-5. Foi no segundo turno, 4-1 no Flamengo, poderia ter sido 7, 8. O Botafogo perdeu muitos gols. Contra o Vasco agora. Contra o Vasco. E aí, quando os times conseguiram se defender bem e o Botafogo só conseguiu 2, 3 chances, ele perdeu essas chances. Então, isso também explica essa perda de É uma característica de eu sempre disse isso aqui. O Botafogo é um time que... O que me incomoda no Botafogo, o que me preocupa é que o Botafogo perde muito gol. Perde muito gol, exatamente. Não é que não vai criar, ele perde muito gol. Cria sempre. Você lembra o primeiro tempo contra o Penharol? Exatamente, foi uma dificuldade. E aí o time conseguiu se destravar no segundo tempo, e aí foi Quando aquele... saiu o primeiro Botafogo gol. solto, leve, é aquilo ali, outra coisa, é um volume atropelamento. absurdo de chances. O Botafogo completinho, né? Todo mundo E mesmo assim, não chamo de entregada, porque se o Botafogo tivesse empatado como empatou, com o Criciúma e o Cuiabá até, que era muito ruim, pô, 65 mil no Maracanã, 42 mil contra o Cuiabá, ainda assim, vencendo Galo e Vitória, estaria com 4 pontos em condições de ser campeão quarta. Sim. Contra o Palmeiras. Só que parece que, depois do Criciúma, o Botafogo deu a melhor resposta do ano, 5-0 no Penharol. E ganhou do Bragantino fora, atropelou o Vasco, foi mal contra o Cuiabá. Tinha que dar a resposta seguinte. Aí não conseguiu contra o Galo. Eu acho que Cuiabá e Galo já deixam o jogo contra o Vitória muito mais tenso. E quando você toma o primeiro gol, aí o Vitória condicionou o jogo. Então, tem erros do Botafogo que precisam ser consertados, mas daqui pra frente o Botafogo também no campeonato, e para passar para vocês, campeonato que não pode atrapalhar a Libertadores, mais à frente a gente pode falar sobre isso. No campeonato, o Botafogo não vai enfrentar mais equipes com as características principalmente de Cuiabá e Criciúma, da forma como vieram. O Criciúma até mudou a forma de jogar, recuou muito. O Cuiabá já vinha jogando mais daquela forma. Então, o Palmeiras não vai jogar assim. Não. Vai ser jogo franco. Claro que se eles fizerem um gol aí, o Abel sabe como lidar. O Inter não vai jogar assim, ainda mais em casa. E o São Paulo depende do que estiver acontecendo no campeonato na última rodada. Acho até que pro Botafogo pode ser melhor para encontrar os espaços que o time gosta. Eu sinto que no Botafogo, nesses últimos jogos, assim, o Fabiano destacou muito bem a questão do Botafogo não ter tanto repertório nesses últimos jogos para fazer o jogo por baixo. Se eu não me engano, foram 55 cruzamentos contra o Vitória. E esses... Contra o Vitória, acho que ao lado do Criciúma foram os 2 piores jogos do Botafogo no ano. Esse jogo contra o Vitória, ele me lembrou um pouco o nervosismo do Botafogo no primeiro tempo contra o Penharol. E eu acho que existe uma preocupação em demasia do Botafogo, acho que isso no decorrer do ano todo, de bater tanto na tecla de exorcizar o fantasma de 23. O Arthur Jorge sempre deixou isso muito claro nos termos de a gente tem que construir uma nova história daqui pra frente, que eu acho que por um momento acaba desviando um pouquinho a atenção do que tem que ser realmente discutido, que é taticamente o que tá acontecendo com o time. Eu acho que vem de fora, Também mas vem de fora. eu acho que vem de fora, Vem muito de fora. mas existe uma autoproteção dentro do Botafogo que, assim, a qualquer momento, por exemplo, teve uma pergunta, se eu não me engano, por Marlon Freitas durante essa temporada, perguntado, se eu não me engano, depois da classificação contra o São Paulo. Foi. Perguntada sobre... Ele se recusa a responder. Se recusa não, o Arthur Jorge não permite que ele responda. Então, assim... foi isso. Aí, por exemplo, a primeira coisa que acontece quando o Botafogo vai pro intervalo, quando o jogo contra o Vitória, o Marlon recorre, vamos todo mundo. Ninguém falou no pós-jogo, ninguém falou na zona mista. Eu acho que, tipo assim, existe uma autoproteção dentro do Botafogo sobre assim, a gente não vai demonstrar que a gente tá, por alguma ocasião, a gente tá nervoso, a gente tá sentindo a pressão de decidir a semana mais importante da história do clube, como a gente já tava batendo nessa tecla aqui, e tá esquecendo do básico. Tá esquecendo que o Luiz Henrique não pode tacar uma garrafa e ser expulso Então, num esse jogo falar. decisivo como esse. Porque, assim, muito se olha pro jogo da terça-feira contra o Palmeiras como uma final, e é realmente uma final, só que se esquece que o jogo contra o Atlético e o jogo contra o Vitória mudam
a regra da final. O empate já não é... Você poderia chegar muito confortável. É como se fosse um primeiro jogo da final. E tem esse outro detalhe que você falou. O jogo do Criciúma no Maracanã é o jogo antes do Galo, né? A sequência é Criciúma, Galo e Vitória. Não. Criciúma foi mais atrás. Vasco, Cuiabá. Cuiabá, Newton Santos. Cuiabá, Galo. Cuiabá foi Vitória. 0x0. 0x0. Então, Cuiabá, 0x0 também com o Galo. E 1x1. O Botafogo, nesses 3 jogos, pegar o recorde de 3 jogos, você conseguiu ter mais expulsão do que gol. Sim. E não é um time que é um time indisciplinado, que leva muito cartão. Você tem a expulsão do Barbosa. A gente aqui tirou um pouco do peso naquele dia, porque foi durante o jogo. Mas assim, você vai rever os lances também, podia ser evitado. Era uma roçação de teste ali com o... É que o Davidson também deu uma cotovelada. Tinha que ter sido Tinha, lógico, tinha. Concordo, absolutamente. Aí vem o Luiz, que tava já lá dentro, e volta, e aí se coloca numa situação já de pós-jogo pra ser expulso. E agora do Tiquinho, que o lance também muito estranho. Porque não foi pelo lance de jogo. Botou que ele foi pela reclamação. O que ele falou? Não, Você é um palhaço. o árbitro, não, mas então, na súmula completa tá lá que ele falou, vai tomar naquele lugar, você é um palhaço. Aí o árbitro... Tinha esquecido até dessa questão. Aí assim, isso é um pouco de... Que aí, lógico, o Cantarelli falou, a maior parte vem de fora pra dentro. Mas esses são sinais de que dentro rola tá rolando uma pilha a mais ali. Mas eu acho que de fora pra de... dentro potencializam muito, que se você olhar outros Não, de jogos, fora pra dentro acontece é o maior. toda hora o que tá Sim, acontecendo sim. com o Botafogo também. Claro. Se você olhar o Palmeiras, tava brigando outro dia com o Bragantino, no primeiro turno contra o São Paulo, os caras saíram quase no tapa pelo vestiário. Eu acho que acontece muito, e como o Botafogo passou por isso ano passado, a gente tem uma tendência a martelar nisso. A gente fez um jogo aqui, Pra mim tá faltando bola mesmo. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians Corinthians. do Palmeiras. Isso. O Botafogo venceu o Vasco. Se, Isso. por exemplo, o Palmeiras jogo do vence o Palmeiras Corinthians, o Palmeiras começou chegaria melhor. pro jogo agora Dono da situação. dono da situação. E não foi. Então, eu acho isso. Eu acho que tem muito essa coisa de... Óbvio, eu acho que o Botafogo não pode deixar isso entrar no clube. Mas agora, eu acho que tem mais essa questão, essa pressão de fora pra dentro, que eu acho que é justificável pelo que aconteceu Também, no é. ano passado. A gente vai entregar tudo mais. Mas agora, ainda não teve o time que saiu vencendo todo mundo e venceu o campeonato. É um campeonato Não. muito O difícil. Fortaleza tropeçou no Fluminense. Quem poderia agora, fazer isso era o candidato ao título. Botafogo. É. A expectativa era que o Botafogo fizesse. O que o Flamengo tropeçou no campeonato agora também. No Brasileiro, se eu for pegar, tem vários jogos aí que se o Flamengo não tropeça recentemente contra o Atlético Mineiro. Algo pênalti. muito parecido. Teve muita chance, não fez o gol, perdeu o pênalti. Seria 3 pontos à frente. Mas por jogou exemplo. mais, né? Jogou Jogou mais. mais. Não foi um sumidouro de bola na área. O ponto que mais incomodava com o Cantarelli no início, até nisso não, no decorrer do campeonato todo, o Botafogo perder muito gol. E assim, contra Isso o aí. Galo, principalmente no segundo tempo, Perdeu. contra o Vitória, você Contra o Vitória menos. Não, você perde gol, mas você tem uma dificuldade de criar. É. Principalmente com um jogador a menos. Você não botou o Um Arcanjo pra jogador a mais, fazer no caso. defesas geoméricas. Não. Tanto Teve que a do o Vitinho, gol era mais surge numa. O gol O surge início do segundo bate-rebate. tempo, o Botafogo tem um volume maior do que todo o primeiro tempo. Tem uns arremates do Igor Jesus, tem um chute do Tiquinho. Mas ali com 15, 20 Mas não é já aque- começa Mas não é aquela de novo ficar só no abafa. Não é aquela criação em profusão que incomodava os torcedores Não, de perder muito gol. O Vitória Hoje em teve dia nem muito isso. mérito. O Vitória conseguiu marcar o principal do Botafogo. Né? O Botafogo não conseguia jogar por dentro, tinha que abrir. E antes de abrir, existem fórmulas de jogar pelo lado também, né? Eu tanto falava no jogo. A jogada com o Cuiabano mais rasteira, que ele fez uma vez, levou mais perigo do que todas as bolas aéreas. Que Da direita, né? Os zagueiros lá do Naldi, os zagueiros do Vitória estavam tirando todas pelo alto. Wagner tirando todas. Leonardo. Wagner Leonardo. Qual é, meu